essa tríade, né? Setor privado, trabalhadores e governo, é o caminho. Sociedade civil organizada, né? Não há nada melhor para um país do que ter uma sociedade civil organizada e participativa. Meu pai dizia que na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Então, trazemos parabéns aqui a todos vocês. A outra, nós temos inúmeros desafios pela frente. O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. A América Espanhola se dividiu em N países. A América Portuguesa se manteve unida num país de dimensões continentais. Temos realidades totalmente diferentes. Eu fui 2 vezes candidato a presidente da República e vi os vários Brasis, realidades que nós temos nesse país continental e, de outro lado, uma força impressionante. Quinto maior país do mundo, com subsolo que vai de petróleo, gás, ouro, nióbio, lítio, minério de ferro, agricultura, a mais competitiva das agriculturas tropicais. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de proteína animal e proteína vegetal. Uma indústria diversificada, vai das mais simples até avião. Claro que passamos por um processo de desindustrialização. Isso aconteceu no mundo inteiro mais desenvolvido, mas no Brasil ela foi precoce, foi antes da hora e de maneira muito intensa. A indústria de manufatura, que respondia por praticamente 20% do PIB, reduziu a 10%. Há que se fazer um esforço para incentivá-la e recuperá-la. E o comércio é o grande empregador. Não tem agricultura sem comércio, não tem indústria sem comércio, não tem emprego sem comércio. O setor de serviços é o que melhor distribui renda, que mais emprega, que mais gera postos de serviço. Eu sempre me preocupei com um princípio que em medicina vale para a economia. Sublata causa toritur effector, em latim. Suprima a causa que o efeito cessa. Nós precisamos agir nas causas dos problemas. Como é que o Brasil pode crescer mais? Ou por quê? Um país que da década de 30 à década de 70 foi o país que mais cresceu no mundo, 5% ao ano, durante 50 anos. Eu fui prefeito na década de 70, o Brasil crescia 12% ao ano, e de 80 para cá, passou a ter um crescimento menor, 2%. O Brasil ficou caro antes de ficar rico. E é caro para quem vive no país, consumo mais baixo, e é caro para exportar. Tem dificuldade de exportar valor agregado e acaba dando muito produto primário. Os 3 grandes produtos de exportação brasileira é soja, petróleo bruto e minério de ferro. Então, há necessidade de uma agenda de competitividade. Não tem uma bala de prata, mas tem um conjunto de tarefas, um conjunto de trabalhos para restabelecer uma agenda de competitividade. Sempre ouvi que 3 fatores são fundamentais: juros, imposto e câmbio. O câmbio está bom, câmbio de 4,80, 4,90 é um câmbio competitivo, o câmbio está bom. O imposto, a carga tributária brasileira é elevada para o nível de desenvolvimento, o nível de estágio de desenvolvimento brasileiro, mas o que se pode fazer nesse momento é simplificar.
E aí vem o objetivo da reforma tributária, diminuir essa complexidade tributária, e a simplificação pode reduzir custos, custo Brasil, diminuir judicialização, trazer melhor segurança jurídica, desonerar completamente a investimento e desonerar completamente exportação. O comércio exterior é cada vez mais relevante no mundo. Então, você tem um comércio exterior que nós devemos estar sempre acompanhando. O mundo é globalizado, mas o comércio é intrarregional. Se nós pegarmos Canadá, Estados Unidos e México, 50% do comércio é entre eles. Se nós pegarmos a União Europeia, os 27 países da União Europeia, 60% do comércio é entre eles. Se nós pegarmos os países da ASEAN, 70% do comércio é entre eles. Na América Latina, é 26%. Nós temos que reconquistar os vizinhos, reconquistar a nossa região. Está mais perto e é para onde a gente vende mais valor agregado. A gente consegue vender ônibus, caminhão, automóvel, produtos de valor agregado. Então, a lógica toda da reforma tributária é, à medida que desonera completamente a exportação, dá um grande incentivo à exportação e trazer investimento para o Brasil. Há sempre uma preocupação de natureza setorial. O que fez, então, a Europa quando criou o IVA? Um imposto de valor agregado, várias alíquotas. Então, você não tem uma alíquota só, você tem várias alíquotas que você vai estabelecendo a alíquota de acordo com o tipo de serviço ou o tipo de produto a ser vendido. A outra é o arcabouço fiscal, para derrubar os juros. Câmbio, imposto e juros. Nós temos um nível de endividamento de 73% mais ou menos do PIB brasileiro. Se o PIB, números redondos, é 10 trilhões, nós temos uma dívida de 7,3 trilhões. Vamos tirar as reservas internacionais. 380 bilhões de dólares, 1,7 trilhão de reais. Então, a dívida cai de 7,3 para 5,6. Vamos tirar os estados e municípios, cai para 5. Então, a dívida líquida federal é 50% do PIB, 5 trilhões. O que precisam fazer? Estabilizar e depois derrubar. Essa é a lógica do arcabouço fiscal, que está sendo votado pelo Congresso. Então, a meta é zerar o déficit primário o ano que vem e depois ter superávites primários em sequência para que essa dívida em relação ao PIB ela caia. Mas o mais importante é fazer o Brasil crescer, porque se o PIB crescer mais, a dívida em proporção ao PIB vai despencar. Então, o foco todo é como crescer e fazê-lo de maneira sustentável. Não adianta ter voo de galinha, mas você ter um crescimento mais forte e fazê-lo de maneira sustentável. Reformas estruturantes, eu citei aqui duas, que já devem estar aprovadas em poucos meses, e quero elogiar aqui o Parlamento, elogiar a Câmara e o Senado, que estão dando demonstração de entendimento da importância de reformas que trazem eficiência econômica, que ajudam o crescimento da economia. E o Brasil é mais difícil de ser governado do que os outros países. A maioria dos países do mundo tem 2 partidos, preparados para a alternância no poder. Estados Unidos, democrata e republicano. Portugal, socialistas e conservadores. Inglaterra, conservadores e trabalhistas. Você tem Alemanha, democrata cristão e social-democrata.
e tem mais 2 ou 3 que ajudam a compor maioria. Nós temos 30 partidos, eu não diria partidos, 30 legendas. Você não tem 30 ideologias, programas. Então, a reforma política, ela é uma reforma importante. Ela vai devagarinho, com a cláusula de desempenho, vai diminuir o número de partidos. Então, cada eleição que tiver vai reduzindo, mas isso ainda leva algum tempo. Por isso, a governabilidade, quem for o presidente, passa apertado. Vou dar um exemplo disso. O Franco Montoro foi o primeiro governador eleito no estado de São Paulo, quando voltou a eleição direta. Eu fui eleito deputado estadual. A Assembleia Legislativa de São Paulo tinha 84 cadeiras, deputados. O nosso partido, o MDB, elegeu 42. Se governava com um partido. O Montoro montou um ministério, que não era secretariado, era um ministério. Um partido só, escolheu qual o melhor aqui, o melhor aqui, o melhor aqui. O secretariado depois virou todo mundo ministro. Do Sarney, do Fernando Henrique, do Itamar, era Roberto Guzmão, Brescia Pereira, Paulo Renato, José Serra, João Sayad, Almir Pazianotto Pinto. Hoje, o presidente Lula quase ganhou no primeiro turno, teve 48,5%, quase ganhou no primeiro turno. Os 14 partidos que o apoiaram, somando, dá 139 deputados, em 513. Então, é evidente que a reforma política ela é necessária. Menos legendas e partidos mais programáticos ajudam a governabilidade. A outra, educação de qualidade. Não é o ápice da pirâmide, é a base. Tem criança que não fez ainda o ensino infantil, 300 mil crianças de 4 e 5 anos que não tem vaga no ensino infantil, na chamada pré-escola. A criança que faz a pré-escola, ela já entra no primeiro ano alfabetizada. Ela, quando com 6 anos entrar no primeiro ano, está alfabetizada. Creche, as mulheres hoje precisam trabalhar. Elas querem trabalhar. Coisa extremamente positiva. Medicina, minha área. Médicos com mais de 60 anos de idade, 17% de mulheres. Médicos com menos de 30 anos de idade, 53% de mulheres. Mas com quem deixa a criança? Não vai ter filho? Com quem fica a criança? Então, a creche, ela é necessária. Aliás, é segurança. Um dia eu recebi, Tadros, na quarta-feira de cinza, uma presidente da Associação de Combate ao Câncer Infantil, uma professora de medicina da universidade, que veio discutir protocolos para tratamento de câncer infantil. Chamei o professor Paulo Hoff, do ICESP, da VIUIP. Na hora de ir embora, eu perguntei para ela qual a prevalência, qual o tipo de câncer mais comum em criança. E ela respondeu, o tanque de lavar roupa. Aí eu não entendi bem a resposta. Doutor Geraldo, o que mais mata a criança não é câncer, é acidente. A mamãe se distraiu um pouquinho, cai no poço, ou cai na piscina, bate na panela do fogo e se queima inteira. Pequenas, você tem que estar permanentemente cuidando. Aliás, é de um provérbio árabe. Perguntaram a uma mãe qual dos filhos ela mais amava. E ela respondeu. Ela disse, o pequenino, até que cresça. O doente, até que sare. O ausente, até que volte. O pequenino, até que cresça. É ensino infantil, é a base. Então, nós temos que lutar para pôr dinheiro na base.
na educação básica, lá no ensino infantil, escola de tempo integral, que é o que você está procurando fazer. Logística. O Brasil é um continente. Como é que você tira a soja do Mato Grosso e põe no norte do mundo? Precisa integrar modais. Eu fiz a BR-163 em 2018, Tadros, de carro. Então, Cuiabá-Santarém. Aí, de madrugada, o motorista falou, faltam 100 quilômetros para o asfalto. Falta 70, falta 40. Chegamos no asfalto. Falei, volta para a terra. Puta, mas cada buraco, negócio impressionante. Agora, você faz uma ferrovia, a Ferrogrão de Sinop ou de Sorriso, a Lucas do Rio Verde, põe dentro do porto de Miritituba, em Itaituba, Rio Tapajós, e vai para o mundo, integrando ferrovia, hidrovia. O presidente Lula vai lançar agora, esse mês, ou no máximo comecinho de agosto, um grande projeto de infraestrutura e logística. Não é só recurso público, a maioria é PPP e concessão. Sobra dinheiro no mundo, tem muita liquidez. Onde é que vão investir? Dos grandões, é Brasil e Índia. Brasil e Índia, Europa envelhecida, guerra, tem tamanho, escala, é Brasil e Índia. Então, melhorar a logística, né? Infraestrutura, burocracia. Nós temos uma cultura cartorial. No Ministério, lá no MIDIC, exportação de frango para Reino Unido e União Europeia. Licença de localização é obrigatória. Papel, R$ 166 por licença. A partir agora de abril, não paga um centavo e tudo digital. Tudo. Não gasta mais nada. Licença múltipla. Imagine uma empresa que precisa exportar, ela exporta toda semana, faz 3 exportações. Ou importação. Cada uma licença, 3 por semana, 12 por mês, 144 licenças por ano. Nós estamos fazendo licença permanente. Você tem licença para importar e exportar. E depois de dada a licença, ninguém mais pode pedir documento. Essa cultura cartorial, ela gera custo. Lembra de um carro que tinha que ter aquele primeiros socorros? Você tinha que comprar tesourinha, band-aid, mercúrio cromo, esparadrapo, tem cabimento aquilo. Iam mudar o extintor de incêndio do carro. Aí eu era governador, falei, eu vou entrar na justiça contra. Aí já é demais também. Além de ter o extintor, ainda tem que mudar o extintor. Aí fui verificar qual país europeu exige extintor de incêndio em carro individual. Ninguém. É obrigatório no ônibus, no metrô, no trem, no coletivo. O individual é a escolha da pessoa. Eu quero pôr 2 extintores, eu ponho. Não tem nenhuma razão para se obrigar. Custo. São Paulo, a Assembleia, uma vez aprovou uma lei, segunda-feira sem carne. Eu vetei a lei. Por que o senhor vetou? Segunda-feira sem carne, o problema é o precedente. Terça sem café. Aí já imaginou, sexta-feira sem chopp? Não é possível um negócio desse. Mas é uma cultura que nós temos que todo dia simplificar, cortar. É uma tarefa cotidiana. E evitar de criar mais custo. Evitar. Desburocratizar, melhorar a logística, educação básica de qualidade, simplificar o sistema tributário, câmbio competitivo, enfim, um conjunto de medidas. E um governo que interaja e veja que há um problema e ajuda. Vou dar um exemplo agora no setor automotivo. Nós tivemos 2 problemas. Com os juros muito altos, um produto mais caro, eu tenho dificuldade de vender.
Eu, quando lá atrás, comprei o primeiro carro, um Fusca, 48 parcelas, comprei o carro. Depois de uns anos, dei o upgrade, mudei para uma Brasília, 48 parcelas. Hoje, 70% dos carros é à vista. Quem não tem dinheiro para comprar à vista, não compra. Então, você não vende. 50% ocioso. Nós temos uma capacidade de 4,5 milhões de veículos por ano, estão vendendo 2,1 milhões. Mais de 50% ocioso. Então, o que o governo fez? Eu vou reduzir o imposto, aqui um período, para evitar demissão. E olha como reduzir imposto é importante. Eu que coordenei lá, a pedido do presidente Lula. Vamos reduzir o imposto, dar um crédito tributário de R$2.000 a R$8.000. 3 critérios, um critério social, um ambiental e um industrial. Critério social, não vou dar desconto para quem compra carro de R$200 mil, mas eu vou dar um desconto para o carro barato, de menos de 120 mil, de R$68 mil. Primeiro, social. Segundo, ambiental, quem polui menos, o motor é mais eficiente, menos particulado no ar, menos poluição, desconto maior. E industrial, só monto. O outro, eu fabrico aqui peças, gera emprego, autopeças, desconto maior. Variou de 2.000 a 8.000. Num dia, Tadros, 30 de junho, foram vendidos 27 mil veículos num dia. Recorde histórico. Só você baixar imposto e vai vender, mas é evidente. Então, foram 125 mil veículos vendidos. Pesados. Por que parou a venda de caminhão e ônibus? Lá atrás, o CONAMA, Conselho do Meio Ambiente, falou não pode mais fabricar no Brasil, a partir de janeiro de 2023, motor Euro 5, só Euro 6, porque ele polui menos, é um motor mais sofisticado. Euro 6, ótimo. Só que o caminhão e o ônibus ficou de 20% a 30% mais caro. Então, o caminhão que era vendido por R$350 mil, passou a custar 450. O de 700 mil foi para 850 mil. Vendeu o estoque do Euro 5 e chegou em março, abril, não tem mais caminhão Euro 5, não pode mais fabricar, só o Euro 6 não vende. Na prática, uma intenção boa de poluir menos o ar ia levar o quê? Caminhão velho, frota antiga, andando com 25 anos de uso, 30 anos, poluindo 20 vezes mais e segurança. Então, o que nós fizemos? Crédito tributário. Vamos baixar o imposto. E com uma exigência, você para receber o crédito tem que comprar um caminhão velho, com mais de 20 anos, para renovar a frota. Então, eu dou um crédito de R$70 mil. Você compra um caminhão velho, apresenta o documento, tirei da rua, licenciado este ano, e mandei para reciclagem e siderurgia. Acabou. E ganho crédito, varia de 33 mil a 84 mil para caminhão, e de 33 mil a praticamente 100 mil reais, 99 mil para ônibus. Então, você vai renovar toda a frota de ônibus, urbano, interurbano, rodoviário. O carro foi um sucesso. Em 40 dias, acabou tudo. E tivemos que aumentar o crédito de 500 milhões para 800 milhões. O caminhão e o ônibus está indo bem. Amanhã vou a São Bernardo do Campo, na Mercedes-Benz. Uma frota lá de caminhão e ônibus velho, indo tudo para incineração, para siderurgia, reciclagem. E os novos entrando. Então, ajudar a renovar a frota. O desenrola. Com os juros muito altos, eu acabei por problemas, imagine, entro no cheque especial. 400% de juros.
cartão de crédito, não sai mais, não tem jeito de sair. Então, desenrola, você tem 70 milhões de pessoas negativadas. Então, o que é o desenrola? Uma plataforma, você tem um crédito a receber na sua loja, na sua empresa, tem lá uma pessoa que te devendo. A pessoa também está te devendo. Então, se aproxima os dois. Olha, eu devo R$1.000. E começa pelo desconto. Quem dá um desconto maior, você vai eliminando e tirando, deixando de ser negativado. Poder voltar a ser acesso ao crédito. Era 1.000, baixou para R$300 a dívida. Pagou, acabou. Bom, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então, o governo vai financiar, não o governo, a rede de bancos, só que o governo vai dar o aval. Então, aí os juros ficam pequenininho. O aval para o financiamento privado. Financia os R$1.000, deve 4.000, baixou para 1.200, financia os 1.200, vai lá, quitou, saiu da negativação e a vida recomeça. Enfim, todo um esforço, não tem um item, mas um conjunto de medidas para melhorar o crédito. Estamos confiantes que a taxa Selic vai cair. Se pegar a taxa pré-fixada de 1 ano, já baixou de 13 para 11. A pré-fixada de 2 anos já bastou de 13 para 10. E a nossa inflação, que está em 3,1%, Europa varia de 6% a 9% a inflação. Nós estamos com 3,1%. Melhora a renda das pessoas. Porque se a inflação baixa de 6 para 3, eu tenho mais 3% para gastar, para poder melhorar a minha renda. Então, um conjunto de medidas, e tenho convicção de que os juros devem cair. Aliás, o modelo do Fed americano, o Banco Central americano, ele tem 2 missões, e tem autonomia também. Uma missão é estabilidade de preço. Isso é fundamental. Inflação não é socialmente neutra. Não é socialmente neutra. Ela afeta o mais pobre. Ele não tem como se proteger. Quando a inflação no Brasil era 1.000%, a pessoa corria no supermercado. Porque se ela esperasse 2, 3 semanas, o dinheiro não dava mais. Então, ela não é neutra, ela não pode. O Fernando Henrique foi eleito e reeleito no primeiro turno só porque estabilizou a moeda, a URV. Veja como é bom ter bom time também, né? Chamou ali o Pércio Arida, Edmar Baixa, André Lara Rezende, a hora que estabilizou a moeda, o povo sentiu na hora. Aliás, o Mário Covas dizia, o povo erra menos que as elites, que ele sente mais os problemas do cotidiano e das ações governamentais, certas ou equivocadas. Então, eu diria que os juros também devem cair e a gente vai avançar. Uma outra boa notícia é turismo, que gera bastante emprego. Nós tivemos de janeiro a maio, turista estrangeiro, um aumento de 108%. E no mês de maio, um gasto recorde de turista estrangeiro. Agora, em maio, foi quase 600 milhões de dólares num único mês. Enfim, é trabalho, mas dizer que quero, doutor Tadros, receber as sugestões de vocês, fruto dessa semana de encontro, de quem gera emprego, de quem gera riqueza, de quem promove o desenvolvimento brasileiro. Vamos, na semana que vem, marcar um café, leva lá para mim todas as tarefas. Eu sei que há uma preocupação com o comércio eletrônico, não comércio eletrônico desleal. Então, nós vamos trabalhar muito para ajudar essa questão, né? Aliás, uma das razões de Estado é garantir lealdade concorrencial. É isso. É que a disputa na economia de mercado se faça de maneira leal. E quem ganha com isso é o consumidor. Mas quero deixar um grande abraço, e com esse escurinho aqui,
e eu sendo anestesista, não quero correr o risco, né, de alguém tirar um cochilo. Diz que o Agripino Grieco, doutor Tadros, apresentado a uma moça, ele diz a ela: nós já nos conhecemos. A moça ficou: nós já dormimos juntos. Ela levou um susto, falou: foi na conferência do professor Pedro Calmon. Muito obrigado, um abração.